eu queria te fazer umas perguntas. Uma delas é a tua primeira experiência com o EAD e como está sendo essa experiência com um curso EAD? Sim, é a minha primeiro, né, boa noite. Essa está sendo a minha primeira experiência com o EAD. Eu antes tinha, assim, um preconceito com relação a aulas à distância, porque eu gosto muito do presencial, eu sou uma pessoa que tem uma facilidade de contato muito grande com as pessoas e gosto dessa proximidade. Mas eu acho que quando você fez a proposta do curso para mim, quando você falou do curso, eu falei, tem que dar uma oportunidade, até porque é um assunto que eu gosto. E para mim tem sido muito bom. Eu consigo aproveitar as aulas no meu tempo, de uma maneira organizada, sem a pressão de ter que fazer nesse momento ou aqui, sabe? Para mim tem sido muito proveitoso, muito diferente da impressão que eu tinha antes de começar a fazer. Então, eu acho que o EAD é um modelo de aula que tem funcionado muito bem. Aliás, né, tem funcionado em outros casos também, mas aqui para mim tem sido muito bom. Legal. Eu tive uma experiência negativa com o EAD, estou sendo bem honesto. Na pós-graduação, era um monte de apostila e não tinha um vídeo, um professor que eu conseguisse ver o rosto dele. Uhum. Aproveitando isso, né, nessa experiência nova, você tem o meu trabalho lá na plataforma. Como está sendo para você a minha didática, a minha forma de apresentar a psicanálise? Como é que está chegando isso para você? Fala um pouquinho agora do professor. Uma preocupação que eu tinha era como que ia ser assim a fala, a cadência, a sequência dos materiais, porque são muitas aulas e é uma aula de 1 hora de duração, né? Então você tem que ter e o conteúdo é um conteúdo denso, então você tem que estar muito atento. E eu acho que você faz a sua aula ela é ministrada assim como se fosse um presencial. Então você conversa com as pessoas. Eu até brinco, né? Que às vezes eu tô assim, o Agostinho tá aqui em casa agora, o Agostinho tá aqui do meu lado. Mas muito porque as aulas, elas ficam de uma maneira mais leve. Você vai falando de uma forma que você identifica a pessoa. Teve uma aula recente que você até falou assim, qual que é a resposta? E deu aquele tempo assim para que a pessoa respondesse, para que ela pensasse. E eu acho que tem que ter isso para poder captar, né, capturar a atenção dos alunos, né? Além disso, tem ali o acompanhamento dos materiais. Aí também fica fácil para entender a ordem e tudo mais. Olhar depois a sequência. É tudo muito completo. O material está todo ali, né? Então, se eu em algum momento, sei lá, em alguma aula eu tiver um pouco mais cansada e precisar retornar, é fácil. Você consegue ter uma sequência muito lógica ali, precisa para depois retornar. Então, pelo menos assim, a maneira que você está trazendo assim os assuntos, para mim funciona super bem. E eu tento realmente trazer para vocês com uma linguagem atualizada, de uma forma mais leve, mais moderna, mais tranquila, mas a mesma coisa está escrito ali. Tá? E aí o que eu faço? Eu dou aula, eu deixo a aula escrita, eu deixo a aula gravada, eu deixo o PowerPoint para vocês, eu deixo uma tarefa complementar com vídeo, com às vezes um texto. Aí eu pergunto, está sendo demais o que a gente está entregando? Está sendo de menos? Poderia ser mais? Ou para você, como é que tá isso? Está adequado? O que você está sentindo? Eu foco mais na aula, nos materiais, nos PPTs e nas tarefas. Eu olho sim esse material complementar, que é mais denso, mas eu olho ele sempre num outro momento. Se eu olhar junto, eu fico um pouco mais perdida, então eu prefiro olhar num momento separado, né? Tem algumas que são mais difíceis, mas eu acho que assim, aquele material que é um material às vezes que é muito longo, ele é um pouco mais cansativo, então eu tenho que dividir em mais de um momento. Às vezes vem alguns artigos e tal que são mais longos, esse eu preciso dividir, porque daí naquele dia eu não consigo completar a tarefa assim como um todo. Tem alguns que são vídeos, e são vídeos assim de 4, 6 minutos. Para mim funciona super bem, porque eles resumem um pouco da aula daquele dia, trazem assuntos que já foram, adiantam algumas coisas lá da frente, mas que dá para fazer uma conexão lógica assim bem, bem fácil. Né? Mas tudo aquilo que é mais denso, eu tenho que dar uma partilhada, senão não consigo. Legal. Quanto à plataforma, difícil de manusear, complicada, se atrapalha, se perde, como é que é a plataforma para você? Pelo contrário, ele tem ali do lado esquerdo
Ele vai exatamente na sequência. E como ele marca quando você finaliza as aulas, então, por exemplo, se eu tiver, sei lá, em algumas semanas eu fico meio atrasada, né? Porque, sei lá, eu não consigo fazer algumas aulas, aí eu tenho que fazer mais de uma, me organizar para fazer uma, duas, às vezes até já cheguei a fazer 3 aulas numa mesma semana. Só que é muito fácil de perceber ali. Então, por exemplo, um aluno que de repente é um pouco mais desorganizado, batendo o olho ali, ele já sabe quantas aulas ou quantas horas ele precisa se dedicar para poder voltar, né, no ponto que deveria estar para dar a sequência normal. A plataforma é fácil de acessar, você consegue voltar ali nos materiais. Eu, particularmente, não tenho dificuldade nenhuma com ela. E a acessibilidade a nós, por exemplo, algumas plataformas que nem eu citei para você, de uma experiência negativa com EAD, quando eu não tinha contato com nenhum ser humano, não conseguia falar com ninguém. E a gente teve essa preocupação, vocês têm um canal de atendimento, vocês têm o atendimento pela plataforma, e vocês têm uma aula online comigo todo mês sobre temas diversos dentro do conteúdo da psicanálise. Esse complemento para você, como é que está sendo? Como é que é esse contato com a gente? Dá para ser feito mesmo? Como é? Dá. Eu já tive dúvidas em diversos pontos ali que já foram respondidas, tanto na plataforma, tanto o contato que eu já tenho com você, nas aulas. Eu gosto da possibilidade de ter essa aula, porque aí é a maneira de fazer essa interação com outras pessoas do curso, né? Então, é legal ver como que as pessoas pensam. As pessoas estão mais ou menos ali na mesma, não necessariamente na mesma aula, mas mais ou menos na mesma sequência, entender, assim, passou pela cabeça delas até o momento, se as dúvidas são parecidas ou não. De repente, alguém fala umas besteiras ali no meio. Mas é legal você ver, assim, o quanto as pessoas estão evoluindo, né? Olhando todo aquele material. Para mim, a única dificuldade é o horário, porque eu fico um pouco cansada nesse horário. Já está o seu dia, já é difícil, né? Exatamente. Como o dia fica um pouco pesado, né? Mas eu tento, assim, faço esforço para estar sempre nessas aulas, porque eu vejo que tem muita coisa que dá pra gente, que vai fazendo assim, tipo, vai triangulando, sabe? O que a gente viu no passado, algumas pitadas de coisas do futuro também, mas fazendo uma conexão que não são de coisas que estão ali na aula, naquele momento, naquela sequência que a gente veio. São sempre coisas para complementar. Então, eu acho bem bom isso. Para mim tá sendo, eu não tenho o que falar, sabe? Assim, para mim tá sendo muito bom. Eu consigo aproveitar. Desde o início eu te falei que a minha intenção com o curso não é necessariamente me tornar uma psicanalista lá na frente, mas ter um processo de autoaprendizado. Hoje eu já venho mudando, já considero a possibilidade de ter isso como uma segunda profissão, né? Porque eu acho que o ensinamento ali é muito legal e eu consigo até já, de certa forma, praticar um pouquinho em casa, com a minha família, trazer um pouco do ensinamento, assim, fazer com que eles pensem de uma outra forma, mas sem o compromisso, assim, real de ter ainda um paciente ou qualquer coisa desse tipo. Então, para mim, olha, eu tenho aprendido muito. Às vezes eu me pego, sei lá, no trabalho, no final de semana, pensando, putz, podia ter feito ou falado algumas coisas diferentes para ajudar aquela pessoa, ou para me ajudar mesmo, né? Olhar e passar por toda a sequência aí de emoções que eu já tive, e de repente, será que eu precisava ter me expressado dessa forma? Será que eu precisava ter falado o que eu falei? Ainda me pego numa dessas, mas hoje, pelo menos, eu tenho muito mais consciência de quando isso acontece. Ótimo. Você indicaria meu curso para alguém? Eu já indiquei. Já indiquei, eu indico sim, acho que você tem uma maneira muito simples de trazer as coisas e, de novo, assim, é muito leve. Eu acho que facilita bastante num contexto em que, né, as pessoas estão buscando um curso, às vezes, para o conhecimento próprio, para buscar para uma profissão. Não pode ser uma coisa pesada, né? Tem que ser algo que você consiga desfrutar, que você queira logo entrar na próxima aula, fica esperando ali a próxima sexta-feira para descer o conteúdo, né? Então, eu acho que tem que ser dessa forma.